Java se trata de uma classe, lembre-se que... O que aconteceu? Fez um bang aqui? Não, tá gravando. Apareceu uma mensagem que eu não consegui ler. Tá, vamos lá então. Tá tudo certo. Strings em Java se trata de uma classe. A gente não está estudando Java em todo o seu poderio. Por quê? Porque o Java é orientado a objetos. Então, e aqui em PI, na verdade, a gente está estudando só algoritmos estruturados, nada de orientação a objetos. Tá? Embora vocês acabem, hora ou outra, tendo que engolir algumas coisas de orientação a objeto. Uma delas é essa, que strings se trata de uma classe. Por isso que vocês vão perceber alguns comportamentos de strings diferente daqueles que vocês veem em variáveis primitivas. O que são variáveis primitivas? Int, float, double, char, long, boolean, short, byte, sei lá se eu esqueci de alguma, tá? Enfim, todas essas que a gente vem usando. A começar pelo nome, né? String, ela vai sempre o quê? Ter o Szão. Isso é porque ela se trata de uma classe, tá? Então vamos lá. String se trata de uma classe em Java cujas suas instâncias, na verdade, instância é a mesma coisa que variável, só que quando a gente fala de classe, a palavra é instância. Então, cujas suas variáveis armazenam um texto formado por caracteres. Vocês estão acostumados a lidar com um caractere apenas. Quando a gente declara uma variável do tipo char, eu consigo armazenar nela o quê? Um caractere. Um caractere da tabela Unicode. Tá? O Azinho, o Zzinho, ou o Azão, ou um dígito, eu nem vou falar número, vou falar dígito para não confundir, ou um símbolo, asterisco, barra, e-comercial, ou um espaço em branco, não tem problema. Mas ele armazena apenas um. Tá? Numa variável do tipo string, eu consigo armazenar uma cadeia de caracteres, vários caracteres, e manipulá-lo como uma coisa única, que é essa variável do tipo string. Tá? Uma string pode ser manipulada como uma variável não dimensional. O que isso quer dizer? Como um inteiro, como um double, ou seja, uma variável que eu vou lá, mando imprimir na tela e imprime o conteúdo dela. Tá? Ou também eu posso explorar uma propriedade de dimensionalidade dela, que é tratá-la como se fosse um vetor. Nossa, vetor, o que é isso? Vetor é exatamente o que a gente vê daqui 2 aulas, daqui 2 semanas, sem ser essa semana, se essa semana e a próxima a gente vê strings, daqui 2 semanas a gente está vendo vetores. Tá? Então percebam que strings ela tem uma relação com vetor. Tá? Então aproveitem bem as aulas de strings, porque é a aula mais tranquila que vetor, só que a ideia de vetor está embutida nela. Então chegando lá, eu vou usar muita analogia com strings. Tá? Então aproveitem bem, porque é mais tranquilo, os exercícios são mais divertidos até, porque você está lidando com palavras, letras, fica até mais legal, do que quando a gente for lidar com vetores daqui 2 semanas. Então aproveitem bem isso. Uma coisa que eu chamo muito a atenção de vocês, aliás, não é a primeira vez, eu já chamo a atenção de vocês desde a segunda aula, quando a gente estudou tipos de dados. Tá? Lá eu citei strings, mas citei por citar e deixei para lá. A gente não foi além. Tá? Uma das confusões mais frequentes é distinguir string de caracteres. Eu já falei disso algumas vezes, vou falar de novo, porque é um erro comum e recorrente. Em linguagem Java, strings é sempre representado por aspas duplas, enquanto caractere é sempre aspas simples. Então, exemplos de strings. Algoritmos. Entre aspas duplas, se trata de o quê? Isso aqui é o quê? Isso aqui é um literal do tipo string, uma constante do tipo string. Outro exemplo. Linguagem espaço Java. Entre aspas duplas. Só o fato de estar entre aspas duplas já significa que é uma string. Tá? E aí você pode perceber, é formado pelo quê? Por letras maiúsculas ou minúsculas e, por exemplo, espaço. Também faz parte da string. Outro exemplo. Bolo, espaço D, espaço chocolate, espaço com, espaço 1, 2, 0, 0, espaço, gramas, exclamação. Tudo entre aspas. Se trata de uma constante, se trata de um literal string. E percebam que letras maiúsculas, letras minúsculas, espaços, dígitos, e símbolos. O exclamação se trata de um símbolo.
tá? Tudo isso pode fazer parte da string. Um outro exemplo, e que é o que confunde mais vocês. F, entre aspas, duplas, uma string. Isso é diferente do caractere F. Eu não consigo declarar uma variável char e atribuir isso aqui para ela. Isso aqui é outro tipo. Isso aqui é uma string e não um caractere. Tá? Então, tenho isso em mente. Tá? Aspas dupla, qualquer coisa entre aspas duplas se trata de uma string. Diferente do caractere. Por quê? Tudo que está entre aspas simples se trata de caracteres. Então, por exemplo, o Fzão entre aspas simples é um caractere. O que é diferente do Fzão entre aspas duplas, que se trata de uma string. Se eu tentar comparar, fazer uma igualdade entre esses dois aqui, ele nem deixa, ele vai falar que são tipos incompatíveis. Você está tentando comparar, sei lá, você está tentando comparar cereja com melancia. São coisas diferentes. Tá? Caractere formado pelo Czão, caractere formado aqui pelo 7, o dígito 7, ou pela exclamação, ou pelo símbolo de dólar, o cifrão, tá? Então, todos eles são caracteres. Então, o que vocês têm que ter em mente aqui, isso é diferente disso. Tá? São incomparáveis, eu não consigo nem fazer comparação, não consigo fazer atribuição entre essas coisas, tá? Então, ali eu tenho o que? O caractere M, enquanto aqui eu tenho o que? A string formada pelo caractere M. Tá? No caso de outras linguagens, até eu posso te falar, a string, por exemplo, em C, a string formada pelo caractere M, na verdade são dois caracteres, é o M, o caractere M, mais um outro caractere que marca o final da string. Tá? Então, são coisas completamente diferentes. Tá? Tenham sempre isso em mente. Continuem tendo, né? Porque o tempo já tem um bom tempo que vocês usam strings, tá? Quando você escreve alguma coisa na tela, o tempo todo você está denotando ali literais strings, tá? Constantes strings. Qualquer mensagem que a gente escreve na tela. Tudo bem até aqui? Porque agora eu vou começar a mostrar para vocês umas coisas que vocês já conhecem, que é o quê? Declaração, leitura, escrita de variáveis, tá? Só que agora variáveis do tipo string. Então vamos lá. Declaração. Como que eu declaro? Da mesma forma que você declara outras variáveis. E lembrando que uma string começa com szão. Por quê? Porque se trata de uma classe. Sintaxe para você declarar uma variável do tipo string. String, nome da variável, ponto e vírgula. Onde nome da variável, que é o identificador da variável, tem que seguir aquelas regras que vocês já viram lá desde o início. Regras da linguagem. Não pode começar por número, nem símbolo. O único símbolo permitido é o underline. O que mais? A partir do segundo caractere pode ter qualquer número, não tem problema. O que mais? Não pode ser uma palavra reservada. Então, todas as regras para criar identificador serve aí. Não só regras da linguagem, regras de boa prática também. Dê nome, dê identificadores para as variáveis que ajudem a identificar o conteúdo. Então, string nome, por exemplo. Eu imagino que vai guardar o nome. String endereço, imagino que vai guardar endereço. Tá? Lá, string cor. Deve guardar amarelo, preto, branco, sei lá. Tá? Ok. Declaração. Szão sempre. Por quê? Porque se trata de uma classe. Só por curiosidade, alguém conhece alguma outra classe que a gente já usou? É muito fácil, é só vocês lembrarem de alguma coisa que a gente precisou declarar uma variável e que tinha a letra maiúscula aqui. Scanner, por exemplo. Tá? Muito bom. O scanner é uma classe que a gente declara uma variável lá que a gente costuma sempre chamar de scan. Math também é uma classe, só que a gente nunca declarou nenhuma variável do tipo math. Tá? E se eu não me engano, nem é necessário. Tem que até ver. Eu não sei se na documentação eu enxergo isso. Porque às vezes a classe ela não permite você declarar um objeto dela, uma variável.
Se ela for uma classe... Se ela for uma classe... Ai, como é que chama? Se ela for uma classe... Ai, abstrata. Não sei. Public Final Class Math. Acho que ela é abstrata. Acho que esse final define que ela é abstrata, se eu não me engano. Vamos pegar, por exemplo, o scanner, que a gente já está acostumado. Não é final também, ó. Então acho que não é o final, não. É que quando a gente eu aprendi em C, né? Em C, ela é final quando ela tem um método abstrato. Então não sei, deixa isso para lá. Isso é orientação de objetos, nem tem a ver com vocês. Mas math se trata de uma classe também, embora a gente nunca tenha declarado nenhum objeto do tipo math. Random a gente também já usou, também se trata de uma classe. O próprio system é uma classe também, tá? Mas vamos lá. O que interessa para a gente hoje é a classe strings. Outras coisas que vocês estão acostumados a fazer com outras variáveis que agora vocês vão ter que fazer com strings. Imprimir na tela. Ou no arquivo se você usar redirecionamento, não tem problema. É a mesma coisa. Enfim, para eu exibir um literal string na tela, tudo entre aspas dupla. Isso aqui vocês já estão acostumados a fazer. System out print, ou println, entre aspas dupla, toda tranqueira que vocês querem mostrar lá na tela. Certo? A gente já está cansado de fazer isso quando a gente vai mostrar a mensagem. Hello, olá, fulano, você tem não sei quantos anos. Então, é sempre a gente mostrando literais strings. Ou você pode mostrar o conteúdo de uma string. E aí é a mesma coisa que vocês fazem com qualquer variável aí que vocês já estão acostumados a trabalhar. System out print, nome da variável, o conteúdo dela vai ser impresso lá na tela. Certo? Ou usando printf, que aí pode surgir uma dúvida que é o formato, né? Até então, a gente estava imprimindo formatos inteiros, %d, ou float, %f, né? No caso da string, %c, desculpa, ou caractere %c também, %s. %s é uma string. Então, por exemplo, aqui, eu vou exibir na tela a seguinte mensagem. Número inteiro vai ser substituído por um número inteiro, espaço D, espaço vai ser substituído por uma string, espaço D, espaço vai ser substituído pelo formato aqui, o inteiro. E depois eu tenho que colocar as variáveis que vão substituir aqui os formatos. Dia, que provavelmente é um inteiro, mês é uma string, e o ano, que é um inteiro também. Então vai mostrar aí uma mensagem do tipo, se for hoje, por exemplo, 29 de junho de 2021. Tá? Então, esse aqui vai ser uma variável string que vai ter o conteúdo junho, por exemplo. Tá? É assim que vocês vão exibir strings na tela. Para fazer leitura, não é muito estranho para vocês. Por quê? É muito parecido quando a gente faz a leitura de um caractere único. Né? Usando o método next. Então, vocês vão usar lá o objeto scanner, .next, ponto e vírgula. Pronto. Vai ler a string inteirona. Vai vir para sua tela, vai vir para sua variável nome aqui, tá? A gente está acostumado a ler um caractere, né? Que a gente fazia exatamente a mesma coisa, só que ponto, a gente colocava aqui ponto char at 0 para pegar a primeira posição, tá? Que é a primeira posição da string, na verdade. Tudo bem? A gente vai até ver esse charete, que a gente não vai ver porque eu já vi na primeira aula, tá na gravação para vocês verem lá. Mas eu vou apresentar para vocês. Ok. Leitura é feita através do método next, escrita através do println, aspas dupla para as literais, e se for usar o printf, o formato é %s. Então, acho que está tudo ok aí, é o suficiente para fazer pelo menos a entrada e a saída, que é o que faz o nosso primeiro programinha aqui. Ó. Eu já vou direto no juiz, só que esse aqui eu tenho que entrar com o segundo, né? Porque isso. É esse problema aqui.
é esse problema aqui. Hello fulano. O problema hello fulano é bem simples, só que agora eu vou fazer a leitura de uma string. Então, faça um programa que receba o nome de uma pessoa e a saúda com a seguinte frase. Olá, nome, vírgula, seja bem-vindo, exclamação. Onde o nome tem que ser substituído pelo nome informado. O programa terá apenas um caso de teste, composto por um nome de no máximo 30 caracteres. Pessoal, esse negócio de no máximo 30 caracteres, como eu faço, como eu construo meus enunciados pensando em outras linguagens, linguagem C e C++, por exemplo, eu sou obrigado a dizer o tamanho da string. Tá? Então, por isso que eu deixo esse tamanho máximo aqui para o aluno se orientar a dar um tamanho para a string dele de acordo com a entrada máxima que pode acontecer. No caso do Java, isso não é problema, tá? Vocês não têm que se preocupar. Ele pode ter qualquer tamanho. Então, a entrada, o nome é composto por no máximo 30 caracteres, sendo todos eles em minúsculo. Por exemplo, aqui é o fulano, Beltrano, Cicrano, assim vai. Saída consiste de apenas uma linha com a saudação impressa e após a saudação só a última linha. Então vai ficar olá, fulano, lembrando aí dos espaços, da vírgula e da exclamação. E por uma linha. Tá? Vamos resolver isso aí, que ele é bem tranquilo e rápido. Bom, vou deixar isso aqui copiado por enquanto. Tá aqui. Vocês aqui. Filé.java. Vou puxar aqui para eu ficar de olho em vocês. Importe Java útil scanner. Public class. Nome da classe, ok. Main. String args, certo. Nome, né? Declarei uma variável string chamada nome. Declarar o scanner. Atrelado ao dispositivo de entrada padrão. Perfeito. Lê o nome usando o next. Leitura. E a impressão. System out println. Vou copiar lá a frase. Isso não é essa frase, não. Aqui, né? Você pode jogar fora esse aqui. Pronto, tá aí, a string, né? Olá, fulano, só que agora eu não quero que seja fulano, eu quero que substitua por nome. Pronto, aí tá certinho. O espaço aqui no olá, olá, espaço nome, já emenda aqui a vírgula no próprio nome, espaço seja bem-vindo. Ok, vamos testar. E tá pifado esse terminal, hein? Vou jogar ele fora e abrir outro. Eu já abro direto aqui. Aí. Java C. Hello, né? Java. Hello fulano. E aí eu tenho que informar o nome. Beleza. Vamos testar para outros? Output. Vou criar aqui Vou criar 3 arquivos para a gente fazer os 3 testes, tá? O 0, o 1 e o 2 da mesma forma que está lá no enunciado. Crio os arquivos, preenchê-los. Eu joguei fora, né? Que animal.
Primeiro aqui é fulano. Agora sim pode jogar. Pronto. Eu gosto de deixar vocês aqui. Pronto. E testar. Já tá compilado, então é só testar direto. Como que é o nome? Hello. Aí. Entrada. Vou ver o primeiro. Vou ver na tela. Beleza. Vou jogar por arquivo agora. 1, 2, 0. Ok. Vamos ver os arquivos. Aí, fulano, Beltrano certinho aqui, ó. Não tenho mais nada de espaço. Pulando linha. Tudo certinho. Copiar aqui copiar não, né? Baixar. Vai conflitar com o primeiro, mas depois a gente muda o nome. Ó, lembrando que tem que mudar o nome. E vamos enviar lá no juiz. O problema é o 71. 71. Isso aqui foi o que eu fiz no primeiro horário, joga fora. E a gente renomeia aqui para não ter problema. Pronto. Enviar. O problema 71 está aqui. Vamos achar. Resposta. Pronto, yes. Legal. Tranquilo, pessoal? Vou prosseguir, então. O que eu mostrei para vocês não é nenhuma novidade. Eu podia ter mostrado isso na segunda aula, né, quando a gente já viu tipos de dados. Dentre todos eles, podia ter mostrado a string, podia ter mostrado como faz a leitura dela e como faz a escrita. Até aí, nenhum problema. Agora eu vou começar a mostrar para vocês o quê? Algumas coisas que aí já começa, já traga aí tudo que vocês aprenderam depois daquilo, que é o quê? Sequencial, repetição, seleção simples e composta, função, passagem de parâmetro, retorno de função, tudo agora misturando com strings. Consigo fazer if, consigo fazer seleção, comparando strings e verificando se alguma coisa é verdade ou falso? Sim. Consigo ter um critério como um critério de parada de laço de repetição utilizando strings? Sim. Lembre-se que lá eu tenho o quê? Lá eu tenho expressão que retorna verdadeiro ou falso. Basta eu usar string numa expressão relacional, por exemplo, ou numa expressão lógica. Posso passar string como argumento de função e ela receber lá do outro lado? Pode. Posso construir uma string dentro da função e retornar ela? Pode. Então, tudo que vocês viram agora pode fazer usando strings. Tá? Java conta com uma biblioteca que te auxilia na manipulação de strings. Ela é a Java Lang String. Tá? Então, ela é Java Lang, então ela já está no padrão, assim como o Math. Você não precisa dar import dela. Tá? E aí eu coloquei aqui algumas, eu coloquei lá no slide algumas, mas será que se eu escrever string aqui direto já rola? Não. Deixa de ser preguiçoso. Agora eu baguncei tudo. Baguncei tudo agora. Opa, tá aqui. Frame aqui, frame. String. Cadê? Aqui. Essa aqui é a classe string. Tá? Tem aqui um monte de métodos, ó,
que pode te auxiliar. Vou mostrar alguns para vocês, tá? O primeiro deles até já está aqui. Esse aqui eu já fiz um programinha com o pessoal do primeiro horário, tá? Já tem já está gravado, inclusive já está gerado já o enunciado e tudo. Eu vou colocar no juiz depois para vocês fazerem, tá? Se bem que está gravada exatamente a codificação do problema, tá? É o char-et, que já é conhecido de vocês, né? Quando a gente faz a leitura de um caractere, a gente sempre usa o next junto com o char-et, já para pegar a posição 0, tá? Então, percebam aqui, ó, ainda puxando a orelha de vocês. Por isso que é importante seguir especificação. Quem programou a biblioteca string no Java, ele deixou aqui a especificação para eu saber o que eu vou usar. Ó. Uma função chamada char@, retorna um caractere, recebe um inteiro, que ele está chamando de index. Tá? Retorna o valor do caractere que está no índice especificado, no tal do index aqui. Ó. Então, eu vou falar índice 0, ele me fala qual que está na posição 0. Índice 3, ele me fala que está na posição 3. Tá? Então, esse aqui é o char@. Vou mostrar rapidamente para vocês só o enunciado do que eu fiz com o pessoal. Depois tanto a codificação, quando eu subir para o GitHub, vocês têm acesso também aos fontes que eu faço com eles. Tá? E a gravação também vai ter isso aí. Então, tá aqui, ó, faço um programa que receba uma string e um inteiro e retorne o caractere que está na posição da string correspondente ao inteiro informado. O programa terá vários casos de teste, em cada linha haverá uma string S e um inteiro P. A entrada termina com um marcador de final de arquivo. Beleza. Restrição, todos os caracteres de S são letras entre Azinho e Zzinho. O comprimento, e quando eu coloco assim módulo de uma string, significa comprimento, tá? Então, o comprimento dessa string vai estar entre 1 e 100, e esse P, que é um inteiro, vai estar entre 0 e o comprimento da string menos 1. Tá? Porque é menor, né? Então, o comprimento maior ou igual ao comprimento dela menos 1. Tá? Ou menor o comprimento dela. Certo? Então, isso garante o quê? Que eu nunca vou colocar um índice que não existe, tá? Não precisa tratar isso. Saída. Saída consiste de várias linhas, uma para cada entrada informada, composta por um único caractere, correspondendo àquele que está na posição P da string S. Após a impressão do caractere, solte uma linha. Então, por exemplo, fulano, 4, eu quero o quarto caractere que está ali. Lembrando que, na verdade, não é bom falar quarto caractere, e sim o caractere que está na posição 4. É melhor falar assim, por quê? Porque começa de 0. 0, 1, 2, 3, é o Nzinho. Retornou Nzinho. Beltrano, quinta posição, ou posição 5. 0, 1, 2, 3, 4. Posição 5, Azinho. Dei um Azinho aqui. Tá? Resolvi esse problema aqui com o pessoal do primeiro horário. Inclusive, fiz um gerador de testes. Não percam na gravação. Tá? Com vocês eu vou fazer outro já. Deixa eu ver. Qual que eu faço com vocês? Tá. Uma outra função é o lang. Lang, ele opera sobre uma string e retorna um inteiro. Tá? Retorna o quê? O comprimento da string. Não é esse que eu vou fazer com vocês, embora tenha também esse exercício. Compare to. Vou fazer esse aqui com vocês. Compare to. Vamos olhar o compare to aqui? Ó, compare to. Compare to. Ele opera sobre uma string. E isso, pessoal, isso é quando eu falo, ó, vocês vão ter que engolir um pouco de orientação a objeto porque a gente está usando Java. Ele opera sobre uma string. Você não enxerga essa string aqui na assinatura, no protótipo da função. Por quê? Porque já está subentendido uma vez que compare to está dentro da classe string. Então, significa que tudo que está aqui opera sobre strings. Tá? Então, quando eu vejo assim, ó, compare to, e não tem o static aqui na frente, significa que eu vou ter que ter uma string que vai operar com esse compare to. E ele recebe como argumento, é até legal o nome que ele deu, ó, uma string, que ele chamou de outra string. E o que ele faz? Compara as duas strings lexicograficamente, retornando o quê? Um inteiro.
Aí você fala, poxa, não entendi que diabo é esse de lexicograficamente. Quando você não basta aqui, é só você clicar sobre o nome da função, ele vai aqui para um lugar que ele detalhe um pouco mais do que é. Tá? Aí é só ler aí, galera. Eu não vou ler com vocês, por quê? Porque eu já sei o que é esse negócio de lexicograficamente. Significa o quê? Se elas forem iguais, vai retornar zero. Se elas forem diferentes, ele vai me falar a distância entre essas strings, tomando como base a ordem do alfabeto, tá? Mas basicamente aí ele fala aqui, ó, o valor zero retorna o valor zero se o argumento string for igual a this string, que é a string que você está comparando. Você está operando sobre ela. Inclusive em Java a gente usa justamente esse nome, this. Tá? Isso é uma palavra reservada, this. Enfim, não percam orientação a objetos aí quando tiver a disciplina. Tá? Olha lá. Ou um valor menor que zero se essa string, se this string é lexicograficamente menor, ou seja, se ela vem antes. Se eu comparo banana com amora, ele vai dar uma distância de -1. Por quê? Porque o A veio antes. Veio 1 a menos que a banana. Se eu comparar com caqui, vem -2. Então ele me retorna a distância lexicográfica. Tá? Enfim, depois vocês leem aí, ou se não, faça como eu fiz quando eu era moleque, que eu ficava testando esses negócios para ver como funcionava. Legal. Vamos fazer então esse compare to. Eu já tenho aqui o enunciado. Como é que chama? Comparando strings. Aqui o enunciado que eu preparei e a gente vai fazer juntos. Não abriu? Nossa, que preguiça, vai logo. Aí. Comparando strings. Faça um programa que receba duas strings e informe se elas são iguais ou diferentes. O programa terá vários casos de testes, em cada linha haverá duas strings S1 e S2. A entrada termina com o marcador de final de arquivo, ou seja, o EOF. Restrições. Todos os caracteres de S1 e S2 são letras entre Azinho e Zzinho ou Azão e Zezão. Outra restrição. 0 é menor que o comprimento delas. 0 é menor. E o comprimento delas é menor ou igual a 100. Então, o comprimento delas vai estar entre 1 e 100. Tá? Legal. Saída. A saída consiste de várias linhas. Uma para cada entrada informada. Composta pela palavra iguais, caso a string S1 e S2 sejam iguais. Ou pela palavra diferentes, caso contrário. Após a impressão da palavra correspondente, salte uma linha. Então, por exemplo, fulano, fulanão, né, com Fzão. Fulano com Fzão. Fulano com Fzinho, diferentes. E por uma linha. Beltrano com Bzão. Beltrano com Bzão, iguais, por uma linha. Tudo bem? Vamos resolver isso aí? Coragem. Entenderam o problema, pessoal? Cadê? Tá aqui. Deixa eu copiar aqui o nome para a gente não ficar quebrando cabeça. Beleza. Vamos lá então para a resolução. Já que todos entenderam. E aí, propositalmente, não era necessário, porque, na verdade, a intenção do exercício é a gente ficar brincando com a função que já está pronta lá, o compare to, né? Só que propositalmente, eu vou criar uma função, e dentro dessa função eu vou chamar o compare to, só para vocês verem passagem de parâmetro de strings, tá? Que não tem nenhum segredo, é igual a passagem de parâmetro de um inteiro, de um float, de qualquer tranqueira que a gente já passou como argumento para a função, se é que vocês usaram a função, né? Porque muita gente lá, isso aí, eu estou magoado com isso. Então, public class
comparando strings. Public static void main. String args, ok. Opa, coisa estranha aí. Recebe duas strings. String S1, vou chamar que nem está lá no enunciado, S1 e S2. O scanner, né? Scanner igual new scanner, atrelado ao dispositivo de entrada padrão. Beleza. Vai ler até final de arquivo, né? Então, enquanto scan has next, lê as duas. S1 igual a scan.next, ponto e vírgula, S2 igual a scan.next. Leu as duas. Agora é comparar, né? E retorna escrever iguais ou diferentes, né? Eu vou fazer um if para isso. If. Vou chamar uma função. Comparar. Não, vou chamar de é igual. É igual. É string igual, vou chamar assim. São. Estou mudando o nome direto. São strings iguais, passando como argumento S1 e S2. Ele vai me retornar o quê? True ou false. True se forem iguais, false caso contrário. System out println iguais. Ponto e vírgula. System out println. Eu não gosto de escrever, porque eu tenho medo de cometer algum erro em relação ao que estava no enunciado. Deixa eu ver. Diferentes iguais. Beleza, iguais. Parece que está tudo ok. Então resolveu a entrada, né? E a saída. O cérebro mesmo está dentro da função. Então vamos definir a função. Que na verdade é uma chamada ao compare to que a gente já conhece. Public static retorna o quê? Boolean. São strings iguais, recebendo a string S1 e a string S2. O que ela vai fazer? Compara, né? Usando o compare to da string. Lembra que estava escrito lá? Ele opera sobre uma string. Então, eu vou eleger S1. S1 ponto compare to e outra string é o S2. Isso aqui tem que ser igual a zero, para elas serem iguais, né? If igual a zero, return true. Else, return false. A gente já viu que não é necessário fazer isso. Estou fazendo só para ser redundante, né? Por quê? O resultado dessa expressão aqui, uma expressão relacional, ela tem o valor de retorno booleano. Se ela retornar, se essa expressão resultar verdade, retorna verdade. Se ela resultar falso, retorna falso. Então não preciso de if coisa nenhuma, basta dar o return da própria expressão. Pronto. O que tem que ficar, o que está de novo aqui para vocês, que nem é tão novo assim. Sobre a string S1, ponto, eu estou operando a função compare to, passando como argumento o S2. De acordo com a documentação, ele vai comparar as duas para mim. Se elas forem exatamente iguais, vai retornar zero. Qualquer coisa diferente de zero é porque tem aquela distância lexicográfica entre as letras. Tá? Vamos testar. E depois vamos fazer uma coisa que é muito mais divertido do que esse exercício. Qual que é o nome? Não, cara, pensei que estava copiado aqui. Comparando strings. Java C, comparando strings. Ok. Java, comparando strings. Legal. Fulano
com Fzão, com fulano com Fzinho, diferentes. Beltrano com Bzão, Beltrano com Bzão, iguais. Beleza. X com X, Szão, diferentes. X, X, iguais. Ctrl D, terminou. Beleza. Testei com os exemplos que estavam lá, inventei mais um exemplo ali, só que agora eu vou fazer um gerador de testes. E vai ser bem mais divertido. Tá? Eu costumo fazer geradores, nesses casos assim que são problemas mais tranquilos, eu já faço o gerador que ele gera os arquivos de uma vez para mim. Mas eu já fiz isso uma vez com vocês e eu percebi que vocês ficam bastante assustados. Então eu vou fazer um geradorzinho normal que gera na tela. E aí depois, ao invés de eu salvar na tela, eu faço o redirecionamento de arquivo para salvar no arquivo. Tá? Então vamos lá. Fazer o gerador. Gerador. Gera testes. Gera entrada. Gera entrada.java. Eu tenho que pensar, porque eu costumo fazer ele sempre em C. Eu já fico querendo fazer em C. Import Java. Java o quê? Util random, né? Vai ter que gerar letras aleatórias. Tá. Public class gera entrada. Public static void main. String args. Ok. Argumento por linha de comando, inclusive eu vou usar. Por quê? Vai gerar até final de arquivo, né? Vai gerar até final de arquivo, mas essa história de final de arquivo interessa para quem está resolvendo o exercício lá. Para eu que estou gerando a entrada, eu tenho que falar quantos vai ser gerado, né? Não adianta, não tem como eu gerar infinitamente. Eu tenho que falar quantos. Eu vou usar justamente o args para isso, tá? Então, do args vai vir para mim um número, e aí esse número que vai ser a quantidade de duplas de strings que eu vou gerar, tá? Só que o número que vem de lá, ele vem como uma string, né? Eu tenho que transformar em inteiro. Para isso, eu uso um método que está na classe integer. Classe integer tem um método chamado valueOf. Eu pego o valor que está vindo no strings na posição 0 e converto para inteiro. Além disso, tem o i também, o random que eu vou precisar, né, para gerar coisas aleatórias. Random random RD igual a new random. Ok, aí eu já posso começar. For i começando em 0 e menor que n, de 1 em 1, vai fazendo o quê? Gerando duplas de strings. Gerando duplas de strings. Deixa eu ver como é que... eu vou declarar duas strings aqui, tá? S1 e S2. Muito bom. E aí, o que eu vou fazer? Gera para minha string S1. Gera string. E gera string S2. Elas precisam ter um tamanho, né? Eu falei que o tamanho vai ser o quê? Entre 1 e 100. Pessoal, por isso que quando eu coloco essa restrição, é importante você seguir e não precisa checar. Por quê? Na hora que eu gero a entrada, eu faço essa entrada olhando para ela. Tá? Então, vamos lá. Gera string. Eu falei que entre 0 e 100, então rd next int 100. 100 vai gerar para mim um número entre 0 e 99. Mais 1, pronto, entre 1 e 100. A mesma coisa aqui para você. Pronto. Gerou as duas strings? Escreve elas na tela. Println S1, que nem o exercício está pedindo. S1, espaço em branco, S2. Pronto. Vai gerar para mim todas as strings. Faltou alguma coisa? Só tem que tomar cuidado que
tá pulando linha, né? O último eu não quero que pule linha. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou dar -1 e o último eu gero fora. O último eu gero fora e não pulo linha. Pronto. Agora falta eu fazer esse tal de gera string, né? A entrada está aqui, montada bonitinho. Vai gerar N parzinhos de strings. Só que agora eu preciso fazer essa função, que aí vai ficar bem legal. Public static retorna o quê? Uma string. Então vocês estão vendo agora uma função que retorna uma string e recebe o quê como argumento? Um inteiro que é o tamanho dessa string. N. Então eu tenho que gerar uma string de tamanho N. Tá. String str, int i, né? Porque eu vou ter que gerar i valores. For i começando em 0, i menor do que n, de 1 em 1. O que eu vou fazer de 1 em 1? Vou gerar uma letra. Só que o meu gerador, ele gera números, né? Ele não gera letra. Aí eu tenho que pensar o seguinte. Entre A e Z, quantas letras tem? 26. São 26 letras. Então, eu vou gerar números entre 0 e 25. Vou gerar entre 0 e 25. Então, tá. rd.nextInt 26. Porque ele gera para mim um número entre 0 e 25. Tá? Eu vou pegar esse número e eu vou somar com a posição do azinho. Por exemplo. Vou somar com a posição do azinho. Tá? E aí eu preciso acumular isso nessa string, que essa string ela vai ficar acumulando letra por letra, né? Então ela se trata de um acumulador. Só que antes eu tinha acumulador do quê? Acumulador de inteiros, acumulador de reais. Agora eu vou ter um acumulador de strings. Então ele começa vazio e vai fazendo o quê? str recebe o que ela já tinha, mais isso aqui. Tá? Eu sei que isso aí vai dar um problema, que deu também no primeiro horário, mas eu vou deixar dar o problema para vocês verem o problema acontecer e depois a resolução. Tá? Gerou a string, o que eu faço? Retorna ela. Return str. Pronto. Retornou ela, vai vir aqui para o S1, chama de novo, vai vir aqui para o S2 e eu vou escrever S1 e S2 na tela. Ok? Ninguém perguntou nada. Vamos ver aqui, então, o probleminha que vai dar. Mas aí a gente resolve. Java C gera entrada. Que burro. Estou usando RD aqui. Dentro desse escopo tem RD? Não, né? Tem no escopo do main. Então eu sou obrigado a declarar um outro aqui. Random RD new random. Se bem que... Ah, não. Aqui também precisa, porque é onde eu gero o tamanho, né? Então precisa também. Pensei que só usava lá. Java C. Ok. Deixa eu colocar para cá, senão não vai aparecer. Isso. Java gera entrada. Vamos pedir para gerar só 3. Aí, beleza. Só que o que está acontecendo? Está vindo só número. Olha lá. Na verdade, aqui a primeira string é essa aqui, ó. Aí veio o espaço em branco, a segunda string é gigantesca. Tá? Tá vindo número, por quê? O que ele está fazendo aqui, ó? Isso aqui está sendo um número. Ele está pegando esse número, somando com o número do A, que o número do A é o 97, que a gente viu quando a gente estudou a tabela Unicode, né? Estudou não, a gente deu uma passada por ela rapidinho lá para ver como que ela era. E a gente viu que, por exemplo, o A era 97. Tá?
Então ele está pegando esse inteiro, somando com o inteiro 97 e tacando aqui. Tá? Como eu sei que isso aqui é um número, sim, mas eu sei que é o que representa o Azinho. E eu sei que daqui está vindo um número que está entre o Azinho e o Zzinho. Eu vou forçar, vou falar o seguinte: olha, pega o resultado que está vindo daí, que eu sei que é um inteiro, e pode forçar a virar um char. Porque é o que eu estou querendo. Para quê? Para juntar na string. Porque a string, na verdade, vai ser o quê? Um monte de char juntos. Não é isso? Então vamos lá. Aí resolve o nosso problema. E aí vai começar a vir. Resolve um problema, né? Ok. Gera 3 aí para mim. Beleza. Tá gerando strings, ó. Que legal. Tá aqui gerando strings, ó. Muito bom. Só que aí eu tenho. Até aí tá tudo ok. Mas eu tenho alguns probleminhas. Primeiro, eu podia falar lá, eu podia vir aqui no iniciado e falar, não, só vai formar de A a Z, que é o que está acontecendo, de Azinho a Zezinho, mas tem também Azão, Zezão lá no meio, né? Então eu tenho que, de vez em quando, gerar aí uns maiúsculos, né? Então o que a gente faz? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar na mão da natureza. If rd ponto. Aliás, eu tenho que fazer esse rd numa variável. Vou chamar de sorteio. Sorte de sorteio, tá? Sorte. Sorteia aí para mim, rd.nextInt. Sorteia um número entre 0 e 99, 0 e 100. Gera um número entre 0 e 100. Se esse número for menor que 50, ou seja, 50% das vezes, gera para mim azinho. Gera para mim minúsculo. Se não, o se não é maior ou igual a 50, né? Maior ou igual a 50 gera para mim maiúsculo. Pronto, já vai gerar maiúsculo e minúsculo tudo misturado. Vamos só ver isso aí acontecer. Compilou. Pronto. Agora está vindo tudo misturado, maiúsculo e minúsculo. Beleza. Agora, qual o problema que eu tenho aqui? Eu até posso mandar gerar os arquivos, não tem problema. Vou mandar gerar. Vou pegar um com 10 aqui, mandar gerar e colocar no. Chamar logo de filé 0. Filé 1, vai. Pronto. Eu ainda não tenho entrada e saída, mas tá aqui, ó. Gerou isso aí, ó. Se eu jogar isso aí no meu programa, é certeza que vai vir o quê como resposta? Quer ver? Ó? Java, comparando strings, dando como entrada o filé 1. O que vocês acham que vai vir como resposta? Eu coloquei quantos? 10. Vai vir 10 o quê? A chance de dar igual é. Não é zero, mas está muito próximo de zero, né? Muito próximo. Vai vir tudo diferente. O que não está errado, tá certo. Então eu preciso garantir que o meu gerador de teste gere algumas coisas iguais também, né? Para a gente testar. Então vamos fazer isso. Como? Brincando com a sorte. Aqui, ó. Aqui não é onde eu vou escrever a string na tela? Então eu vou fazer isso. Ó. Se a mesma coisa, eu vou criar aqui um tal de. Ah, já tem int ali em cima. Vou criar aqui um tal de sorteio e vou jogar uma moeda para cima. Joga uma moeda para cima aí, ó. Sorteio igual a rd nextInt 101 também, que vai gerar um número entre 0 e 100. Então eu quero que quer ver, ó? Se o número que eu sorteei for menor que 40, 30, vai, 30. Então, já 50 mesmo, vai. Ou seja, 50% das vezes imprime R1 e R2 aí. Outro a gente pode até brincar, entendeu? Deixa assim mesmo, eu não vou confundir mais vocês, não. Então tá aqui, 50% das vezes imprime lá R1 e R2. E na outra 50% das vezes
Imprime o quê? Imprime S1 e S1 também, porque os dois são iguais mesmo. Ou seja, 50% das vezes vai vir. E como que eu garanto que é 50% das vezes? Se você for até a documentação do Random, tá? Olhar o método NextInt, passando o argumento inteiro, ele vai falar para você que é um número, ele gera um número pseudo-randômico uniformemente distribuído. Ou seja, ele obedece uma gaussiana. Se ele obedece uma gaussiana, ele me garante que a probabilidade de sair um número, aqui está entre 0 e 100, a probabilidade de sair o 0 é a mesma de sair o 100, é a mesma de sair o 1, é a mesma de sair o 10, então ele é uniformemente distribuído. Tá? Então, é certeza que pode não ser 50 cravado, mas vai ter vários iguais e vários diferentes. Tá? É o que eu quero. Perceberam como é gerar teste? Não é dor de cabeça, não. É bem tranquilo até. Mas tem que conhecer bem programação. Tá? Por isso que eu incentivo bastante vocês a fazer isso, embora vocês não, não sigam muito minhas recomendações. Tá? Mas é bem legal. Então vamos aqui, ó. Compilar o gerador, que agora está legalzinho. Gera aí para mim agora Gera o arquivo 1 mesmo, de novo. Vamos ver como que ele ficou. É difícil enxergar, mas ó, parece que esse aqui está igual. Olha lá, o do lado está igual. O editor me ajuda, que eu seleciono, ele mostra o que está igual. Esse aqui está diferente. Esse aqui está tão grande que eu não sei. Vamos ver onde que ele termina. Ó, terminou aqui, está diferente. Diferente. Esse está igual. Olha lá. Esse está igual. Esse está diferente. Esse está igual. Esse está igual. E esse está, não sei. Também não me interessa. Deixa aí. Está na mão da natureza. Vamos testar aqui o nosso programa. Comparando strings. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, deu 50% mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom esse gerador aí. Podia mandar gerar uns números para Mega Sena. Gerou 50% mesmo. E aí agora o que eu faço? Eu vou criar aqui o mkdir. Vou criar a pasta input e output. Já vou pegar esse filé 1 e mandar para o input. E agora eu vou lá no gerador, ó. Gerou um com 10, gera um com 100 e joga na pasta input filé 2, filé 3 com 1000, filé 4 com 10.000. 10.000 entradas. Tudo aleatório. Aí eu estou deixando na mão da natureza vir com tamanho 1, com tamanho 2, com tamanho 1 igual, com tamanho 2 igual, com tamanho 1 diferente, com tamanho 2 diferente. Está na mão da natureza. A natureza que decide aí. Tá? E agora vamos gerar as saídas, né? Que eu até então só gerei as entradas. Para ver se não vai dar algum erro de execução, né? Runtime erro. Ah, o filé 0 não tem ainda. Já vamos fazer esse filé 0 então. O filé 0 normalmente é o mesmo é o mesmo do enunciado. Fulano. Aliás, eu podia não, eu vou fazer isso. Vou colocar num só, né? Eu coloco aqui, ó, porque é até a entrada até final de arquivo, não precisa ter dois aqui. Pronto, agora sim. Isso aqui pode jogar fora. Pronto. Esse é o filé 0. Gerar saídas agora. Java gera não.
comparando strings, filé 0, output filé 0. E 1. E 2. E 3. São quanto? 4. 4, né? E 4. 4 tem quantos? 10.000 entradas. Pronto. Tá aí, ó. Acho que ele conta, né? Quer ver? São 10.000, né? Quantos vieram iguais? Ó, 5.046 iguais. Tá bem balanceado, tá legalzinho. Aí, tá na mão do... Vamos olhar um aqui só pra... Vixe, tá grande, hein? Quantos mega tem isso, né? Quase 1 mega. Ó, 2 pequenininhos. Eu queria ver se tem algum com 1. Ó, com 4. Ó que legal. Só que não são iguais, né? 2, ó. Aí tá muito legal. Porque tá gerando aleatório. Olha aí. Ó, teste bonito, pá. Eu colo... esse é um teste que eu faria para ver se vai funcionar. Tá vendo só como é legal colocar na mão da natureza? Acontece, vai acontecer. Legal. Muito bom. Tá pronto isso aqui, então. É só agora fazer o pacote e mandar para o juiz. Beleza, galera? Dúvidas aí? A gente fizemos uma função que recebe argumento 2 strings. Fizemos outra que, no caso, foi no gerador de teste, né? Que ele retorna uma string. Eu construí uma string ali. Isso é coisa que a gente vai fazer nos próximos exercícios que a gente vai resolvendo. Construindo uma string. Já acabei fazendo isso aí no gerador de testes. Tá? Muito bonito. É muito gostoso programar. Nossa, é muito divertido. Pronto. Assim que tiver tudo pronto, eu já coloco lá. Então, eu fiz com vocês o comparando, né? Eu vou apresentar para vocês agora os exercícios que estão no slide. Aí a gente faz um, sobrando tempo, a gente volta e pode fazer o concatenando ou o comprimento. Tá? Mas eu finalizei aqui, acho que eu não finalizei, né? Vamos finalizar aqui, então. Então, Danilo, esse ordena tamanho, eu vou comentar sobre ele. Porque, na verdade, ele exige conhecimento a mais do que a gente tem até agora nas aulas. Tá? Então, eu deixei aqueles ali para os alunos aí enfim, que gosta de programas mais complicados e tal. Mas com que vocês viram até agora, é complicado resolver esse ordena, tá? Então eu posso sim resolvê-lo na aula, mas eu não gostaria de resolvê-lo agora tão cedo, porque a gente vai ter ainda alguns conhecimentos nos próximos temas que vão dar o suporte adequado para você conseguir resolvê-lo, tá? Mas eu posso resolver daqui a algumas semanas. Ok. Eu acabei não apresentando as outras funções, né? Tem a concat, que na verdade é a mesma coisa que o maisinho, tá? O maisinho também já faz a concatenação, mas eu posso fazer a concatenação utilizando o método concat, tá? Ele opera sobre uma string e recebe outra como argumento. Ele junta as duas, tá? Uma é exatamente no final da outra. E o método substring também, tá? O método substring, o que ele faz? O método substring retorna uma string concatenando a string a partir do argumento. Então ele opera sobre uma string, certo? Nossa, o que eu falei agora? Nossa, acho que esse chá chinês está me deixando meio louco, cara. Deixa eu ler de novo. O que o substring faz? Retorna uma string contendo. Eu falei concatenando. Retorna uma string contendo a string a partir da posição do argumento. Tá? Então, vai ficar algo assim, ó. Aliás, vocês mesmos vão chegar a essa conclusão. Vamos supor que eu tenho uma string, nome,
que tenha, por exemplo, o meu nome. Eu use o comando sobre a string nome. Aliás, vou mandar dar um print. Eu mando dar um print no que opera substring sobre a string que tem o meu nome. E eu coloco aqui, por exemplo, 2. O que vai retornar? O que vai ser impresso na tela? Não. Não. Olha aqui, ó. Retorna uma string contendo a string a partir do argumento. A partir do argumento. O argumento conta também. Isso mesmo, nael. Vai vir nael. Tá? Se você olhar aqui na documentação, ó, substring, né? Tem ela sobrecarregada. Eu não costumo usar aquela ali, eu costumo usar outra, mas aquela ali, para quem está começando, é mais fácil de entender. Tá aqui, ó, substring. Eu gosto dessa aqui, ó, que você dá o início e o final. Essa daqui, o final é o fim mesmo, é o final da string, é o que a gente está fazendo. Tá? Retorna a string que retorna uma string que é a substring dessa string. Puta, a descrição tá horrível. Inclusive, a descrição é a mesma que está aqui, ó. Aí, no caso, você teria que ir até lá para ler a descrição mais detalhada mesmo. Mas é do início, ele pega até o final. Tá? Enquanto esse aqui, eu falo início e final. Aí eu podia falar início e fim, e aí poderia pegar só, por exemplo, começa no 2 e termina no 4, 2. Aí no 4 até o final. 2, 0, 1, 2, 3, 4. Aí vem na E. Tá? Enfim, aí é divertido ficar fazendo vários programinhos para fazer isso. Mas legal. Essa é a substring. Essa aqui são as 5 assim principais para a gente resolver. Principalmente o char, et e lang. Char, et e lang e o compare são os mais importantes mesmo, tá? Porque lang, char, et e compare é para eu pegando informações da string que eu posso construir uma expressão relacional que vai me dar verdadeiro ou falso no if, ou em um laço de repetição. São as que são mais usadas. Tá? Ok. Dando tempo, a gente volta aqui e resolve mais um desses aqui. Caso contrário, na próxima aula a gente volta aqui para fazer. Tá? São 5 ao todo, já foram feitos 2, faltam 3. E aí tem os exercícios, que eu vou apresentar um por um antes de resolver um deles com vocês. Primeiro, maior palavra. Todos esses aqui estão no juiz, tá? Inclusive com esse nome aqui, maior palavra. Maior palavra já resolvi no primeiro horário. Então, tá lá na gravação, caso vocês queiram ver. Faça um programa que receba várias palavras e mostre a mais comprida. Caso haja mais de uma palavra com o comprimento da mais comprida, mostre a primeira que apareceu. Tá? Então tá resolvido lá, não vou entrar em detalhes aqui, é só pegar na gravação e o fonte vai ser colocado no GitHub também, na turma NB2. Exercício 2, B, né? Faça um programa que receba várias palavras, mostre-as com um espaço em branco entre elas. Então, vai recebendo várias. Lá no juiz vai estar dizendo se é até final de arquivo, como é que está determinado aí o final, o marcador de final. Tá? E, por exemplo, se você recebe a palavra espaçado, vai ter que fazer o quê? Vai ter que mostrar ela dessa forma. Tá? Então, é bem tranquilo também. Vai ter que percorrer a string usando char at e imprime uma letra e imprime um espaço logo em seguida. Depois lê a próxima letra, imprime a letra e vê um espaço. E fica fazendo isso. Tá? Exercício C, inverso. Faça um programa que receba várias palavras e mostre o contrário. Vou ver se eu faço essa com vocês. Ou o espaço ou essa daqui. Acho que eu vou fazer essa. Tá? Esses aqui é o que eu estava imaginando mostrar nas aulas. Aí tem uns que eu estou imaginando para a lição de casa. Esse ordena tamanho. O ordena tamanho, vamos ver o exercício primeiro. Faça um programa que receba várias palavras e mostre-as em ordem crescente de tamanho. Caso haja mais de uma palavra com o mesmo comprimento, mostre o que apareceu primeiro. Para resolver esse exercício aqui, veja só, você vai ter que ler todas as palavras e armazenar.
não tem como já na entrada eu ir resolvendo o problema. Assim como a gente fez agora com o comprando string. Recebia duas, já resolvi o problema ali, falava, é igual. Recebia duas, é diferente. Recebia mais duas, é igual. Não precisava armazenar. Tá? A mesma coisa no caractere, que eu resolvi na outra aula, né? Para saber a posição. Recebi uma palavra e a posição, falava, a letra é M. Recebi outra palavra e a posição, a letra é A. Não precisava ficar armazenando. A mesma coisa para esses dois aqui, ó. Vai recebendo a palavra e imprimindo com espaço, vai recebendo a palavra e mostrando o inverso. Aqui não, eu tenho que armazenar todas e ordenar através do comprimento delas. Tá? Para isso, para eu armazenar um conjunto de palavras, não tem outra saída, eu vou precisar de um vetor. E vetor é o tema que a gente vê daqui 2 semanas. Só que lá vai ser um vetor de strings, né? Então vocês vejam, vai começar a misturar as coisas e vai ficar bonito, hein? A gente vai aprender de cara vetor de inteiro, vetor de reais, mas eu posso ter um vetor de strings. Vai aparecer lá, tá? Então, por isso que eu já deixei esse exercício aí, mas não se preocupem caso não tenham conhecimento ainda para resolver. Por quê? Porque é coisa que a gente ainda vai estudar, tá? Mas já está aí para uns guerreiros lá que ficam já resolvendo coisa com métodos mais complicados, que nem string. Vocês, tem aluno que já está usando string desde que eu dei Hello World lá. Né? Desde que eu dei o primeiro programa lá de senha, lembra aquele de senha? Tinha um de senha que, ó, não pode ter zero na senha. Teve gente já resolvendo com strings. Então, legal, já coloquei um aí que resolve com strings e vetores. Quem já tiver o conhecimento pode resolver aí. Quem não tiver e quiser buscar, sinta-se à vontade para já avançar aí o estudo de vetores. Caso contrário, pode esperar que todos vocês vão ter todos os conhecimentos necessários para resolver esse problema no momento oportuno, tá? Um outro exercício, que é o maior palavra, é o mesmo que eu fiz com a turma aqui. Só que aqui eu não quero que você use o método lang. Porque ele não tem que encontrar a maior palavra, então o tempo todo eu vou estar pegando a palavra e calculando o lang dela, chamando o método lang, para eu saber o comprimento. Nesse aqui eu quero que você resolva o mesmo, tanto que no juiz não tem 2 maior palavras, vai ser o mesmo, tá? É só você mandar de novo e ver se o juiz aceita. Sem usar o método lang. Como é que você vai fazer isso? Como é que eu vou saber quem é a maior palavra sem usar o método lang, que retorna justamente o comprimento? Implementa o seu próprio lang. Tá? Percorre a palavra contando quantas letras tem. Tá? E aí eu até comentei com o pessoal do outro horário. Eu parei aqui para pensar, eu nunca fiz isso em Java. Tanto que, como você nunca fez? Tem o exercício, tem a resolução, sim, mas a resolução eu devo ter feito em C. Esse é um exercício antigo, então acho que na época eu estava dando aula em C, não em Java. Eu não sei como é que eu chego no final da. Eu não sei como é que eu sei que eu estou no final da string sem usar o lang. Deve ter algum jeito, com certeza. Porque se alguém implementou o lang, deve ter um jeito. Tá? Aí, conselho meu, explora lá a classe string, vê se tem alguma coisa lá que te ajuda a falar se tem próximo. Tem um próximo caractere aí, alguma coisa parecida com hasNext, tá? Talvez. Ou se tem um marcador. Boa, Danilo, boa. Na hora que subir a exceção. Só que aí você tem que conhecer tratamento de exceção, coisa que se aprende em PO e não aqui. Mas boa, você já me deu a ideia, uma ideia de resolver. Só que aí tem que conhecer o try-catch, que não é conteúdo de PI. Tá? Mas vê lá se tem um jeito de fazer sem isso. Né? Existe índice. O que é índice reverso? Não sei nem o que é isso. Cara. O que é isso aí? Se existir índice reverso, não sei o que é isso não. Bom, coloca aí. Começar, por exemplo, começar o contrário. Começar do final da string. Posição -1 não tem. A primeira posição é 0. -1 vai dar exceção. Vai dar index out of bounds.
Agora, se for para começar do final, você começa do lang. Agora, o grande problema é se eu não usar o lang. Como é que eu sei que é o final da string? O C, ele marca toda a string com final nulo, né? O caractere nulo. Então, é só eu ir contando até chegar no nulo. Agora, eu não sei como que isso é feito no Java. Vamos ver como que vocês vão se sair aí pesquisando isso. Tá? Beleza. E o outro seria fazer o ordena tamanho também sem usar o lang. É a mesma coisa. Usou o lang aqui, é a mesma função. Onde você usou o lang aqui para saber o tamanho das palavras, usa o seu lang. Né? Beleza. Vamos fazer, então, um deles? Acho que é o espaçado ou o inverso. Qual que vocês preferem aqui? Um desses dois aqui eu vou fazer com vocês. Qual vocês preferem? Ai, ai. Inverso. Eu também estou mais afim de fazer o inverso. Vou ver aqui. Inverso. Pessoal, tem uma distância aqui entre o 7.1 e o 7.7, que é justamente para eu colocar esses bobinhos aí que tá o charrete, esse que a gente acabou de fazer do comparando strings, depois ainda tem o comprimento, concatenando e o substring. São os que eu vou colocar aqui conforme a gente for construindo. Que eu vou construir todos eles junto com vocês, fazendo o gerador. Para vocês. E ainda assim vocês costumam não ficar fazendo gerador de teste, mas eu vou ficar fazendo junto com vocês para vocês verem. Vou baixar aqui o inverso. Parou que ninguém falou mais nada. Ah, é que o nosso da aula da fome, viu? Não sei por quê. Tá. Faça um programa que receba uma lista de palavras e as mostre invertidas. A entrada consiste de uma lista de várias palavras, uma por linha, com comprimento máximo de 200 caracteres. A entrada termina com EOF. Então, lê até EOF, beleza. A saída consiste de várias linhas. Em cada linha deverá ter uma palavra. Em cada linha deverá ter a palavra informada na entrada, porém em sentido inverso. Após a impressão de cada palavra, inclusive a última, salte uma linha. Tá. Eita, cadê o I aqui? Cadê o I? Não tem. Aqui tem, tá bom. Menos mal. Inverso. É só inverso. Eu já fechei. É só inverso o nome, né? É, só inverso. Copiado aqui mesmo. Tá bom. Ok. Vou puxar um pouquinho aqui só para eu conseguir criar a pasta. Aqui, inverso. Ixi, tá esquisito. Ixi, é melhor escrever, vai. Inverso. Inverso.java. Agora sim. Tirar esse cara para cá, esse aqui também. Deixar aqui para eu ficar de olho em vocês. É possível achar palíndromo desse jeito? É. Inclusive, eu vou até já colocar o exercício de palíndromo lá para vocês, então, já que você pediu. Já tenho aqui o exercício de palíndromo e vou colocar um de anagrama também. Pronto. Eu já tenho uma lista aqui com... inclusive, quando eu fui fazer... Eu fiz uma lista já de problemas que eu vou colocar lá para vocês, né? Para vocês irem treinando. E aí, junto, eu já peguei, já escolhi já 15, que seriam os que vão ter na atividade daqui 2 semanas. Eventualmente, eu posso aumentar de mais de 15 ou menos de 15, dependendo. E também posso ir alterando aqui, mas já tem aqui os exercícios. E aí eu escolhi outros 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Por enquanto tem 14, que são exercícios que eu vou colocando aí durante os dias, conforme vocês forem resolvendo, tá? Um deles era o palíndromo. Então já está aqui, já vou colocar ele com certeza. Já coloco hoje, então. Eu ia colocar aqui aleatório, mas aí agora eu já... O palíndromo e o anagrama eu coloco. Mas sim, dá para resolver desse jeito. Só que pense em eficiência, viu, Juliano?
Porque tem gente que... A tendência de vocês é tentar resolver de um jeito que não é tão eficiente. Pensa na quantidade de passos que ele vai estar fazendo para determinar se é palíndromo ou não. Ok, vamos lá. Qual que era o exercício? Inverso, né? Import Java Util Scanner Public Class Inverso. Public Static Void Main String args. Tá. Como é que é? Vai receber palavra até o F. Então resolve isso primeiro. Vou chamar de palavra. Scanner. Ok. Até final de arquivo. Willy. Meu nome de cachorro. Next. Pronto, vai lendo palavra até final de arquivo. Next. Beleza, tá lendo até final de arquivo. Aí o que eu faço? Inverso, né? Eu estou pensando, a minha tendência é aqui mesmo já resolver esse problema. Ao invés de eu resolver, vou fazer uma função. Só para, eu não faria, mas eu vou fazer só para vocês, para vocês terem exemplos e começar a ter costume de saber separar bem as coisas, já que vocês não seguiram lá as especificações. Não foram todos, né, pessoal? Também não generaliza, que eu fico magoado com quem não fez. Tá. Então eu vou criar um método chamado inverte palavra, ou inverte string. Vou chamar de inverte palavra, recebe palavra e retorna a palavra invertida para mim. Ao invés de retornar para inv palavra, eu já vou mandar imprimir logo, pronto. Já manda logo imprimir. Certo. Então vamos fazer esse método aí. Public static retorna uma string chamada inverte palavra, recebe a palavra que vai ser invertida, que é uma string também, que eu vou chamar de P. P de palavra, vai. Pronto. Agora eu vou ter que é fácil, né? Não é difícil, não. String, vou chamar de invp, tem que começar vazia, né? Eu vou usar ela como se fosse um acumulador e vai acumulando ao contrário. Preciso de um inteiro i, for, i começando em 0, não. I começando em p.lang. p.lang. Só vamos pensar aqui. Se o meu nome, por exemplo, M-O-N-A-E-L, são 6. 6 caracteres, vai de 0 a 5. Só que se eu chamar o lang dele, vai vir 6. Então tem que ser lang menos 1. Agora sim. Enquanto o i for maior ou igual a 0, vai diminuindo de 1 em 1. E aí vai construindo o invp concatenando com p char at posição i. Pronto. Para quem não entendeu o charrete, não perca. Pega a gravação da primeira aula, que lá a gente fez o primeiro exercício, que é o caractere na posição, que resolve justamente o charrete. Tá? Dado o i, ele vai ter a palavra e pega aquela posição, o caractere que está naquela posição. Ok? Depois que eu terminei isso daqui, eu já remontei o invp com p ao contrário, porque eu fiz aqui o i ao contrário, né? Tá vindo do final para o começo. E retorna. Return invp.
Vamos. Deixa eu voltar aqui. Aí. CD, qual que é o nome? Inverte, né? Inverso. Java C, inverso.java. Java inverso. Beleza. Aí. Danilo. Aí. Aí. Nossa, aqui. Aí. Beleza. Aí vem a brincadeira do Juliano, né, Juliano? Aqui, ó. Arara. Fala mais algum aí para mim. Ana. É possível fazer atribuição por adição com string? Sim, mais igual. Sim, é possível. Mais algum? Fala mais algum aí. Poxa, ninguém vai falar nenhum. Vou ter que gastar todos os... Jabuticaba. Jabuticaba. Não deu. Não deu palíndromo, não. Não sei, você imaginava que ia ser palíndromo? Nada, tem vários, quer ver? Legal que tem data palíndromo, né? Deixa eu ver se eu lembro. Arara, rotor. O que mais? Amora, não, Amora é anagrama. Assim como Roma, né? Natan. Ah, se for partir para nome, tem Hannah. Reviver é somávamos. Somávamos. Chega. Tá funcionando. Tá funcionando. Ctrl D. Beleza, termina. Vamos testar mais? Ou nem precisa? Nem precisa, né? Tá. A gente já testou bastante aí, se divertiu até agora. Por isso que é legal. O string é legal por causa disso. Dá para se divertir nos testes. É muito legal. Vou baixar aqui então. Eu nem vi quais são os exemplos que tem no enunciado. A gente já fez um monte aí. Sim, dá para testar com tudo, viu? Deixa eu ver. Eu parei ali, né? Mas dá para testar com número. Dá para testar com símbolo, que é string. String aceita tudo. Ó. Dá para testar até com espaço. Ixi, o que aconteceu ali? Ah, não dá para testar com espaço. Tem razão. Não dá para testar com espaço porque o espaço ele é um separador de string, viu? Pô, foi legal ter dado esse erro aí. Ele é um separador de strings. Então, se você tem como entrada, por exemplo, isso aqui, ó, meu nome. Se eu der é que aqui tá, se eu der um scan next, ele lê até o espaço, pum, ele para aqui, ó. Aí ele processa essa entrada e a próxima entrada é essa aqui. Tá? É assim que ele vai fazer. Deixa eu ver se foi o que ele fez aqui. Ó. Eu dei o 43, eu dei o 34, ele processou 43. Depois ele leu o 43, processou 34. Tá? Então ele lê como dois seguidos. Tá? É exatamente o que a gente faz também, quando a gente fazia lê dois inteiros, separado por um espaço. Tá? Também é possível. Por isso que vocês vão ver que a maioria dos exercícios eu coloco duas strings separadas por espaço. Quando é um nome, eu digo que é um nome
o nome não tem espaços, nunca vai ter espaço, nunca vai ser João Pedro, nunca vai ser João Vitor. Estou vendo aqui tem nome composto. Nunca vai ser. E se for, eu aviso. E aí depois, em alguma aula, eu ensino vocês como é que faz para fazer essa leitura. Só que aí começa a complicar para fazer entradas. Tá? Entradas automáticas, como a gente faz no Juiz. Mas beleza, está funcionando aí. Eu já baixei, inclusive, né? Acho que eu escondi ali. Já dá para a gente submeter. Quem é esse? É o inverso, né? Inverso é 79. Que fome. Inverso. Tá aqui. A minha garganta tá enchendo um pouquinho. Cadê? Aqui, 79. Deve ter um bocadinho de teste. Deixa eu ver se vocês perguntaram alguma coisa. Não. Aí, yes. Muito bom. Foi aceito. Muito bem. Legal. Legal. Então fizemos mais esse. Pessoal, acho que eu vou parar por aqui, tá? Por quê? Mesmo se a gente for voltar para fazer um desses aqui, ó, embora seja super simples, o gerador é que complica um pouco, tá? Então, a partir da próxima aula, não tem mais string, não tem mais muito conteúdo não, tá? É mais saber formar string, como a gente fez aqui agora. Aí tem vários probleminhas para a gente ficar fazendo isso, ó, de construir a string, tá? Então, na verdade, agora eu vou mostrar mais algumas coisas, mas vai ser só basicamente a gente ficar resolvendo vários exercícios, tá? E aí, eu vou fazer esses aqui. É melhor deixar para a próxima aula, já que tem a parte do gerador de teste que costuma demorar um pouco mais. Tá? Se bem que a gente já tem um gerador de palavras praticamente pronto, é só copiar, tá? Mas eu vou fazer dessa forma. E aí, na próxima aula, eu faço mais um ou dois desse aqui. Acho que aí vai dar para fazer dois, porque não tem conteúdo, né? Vai ser mais ficar resolvendo. E aí a gente faz o espaçado. E os que eu estiver colocando lá para vocês, a gente também começa a resolvê-los nas aulas para vocês começarem a ficar bem craques com strings. E já começando a abrir a mente para vetores, porque vetores é bem parecido. Ok? Tudo certo assim, então? Combinado, então. Então a gente se encontra na próxima. Não tem nenhuma pergunta. Se tiver alguma pergunta, pode chamar aí. Não tendo, a gente está finalizado. Inclusive, deixa eu finalizar a gravação para ver para onde que se vai realmente para Yasmin, né? Deixa eu ver. Não, foi para o Felipe. Putz. Putz. Felipe tá aí? Felipe Fernandes. Ele aí. Já aconteceu com você, Felipe? Então beleza. Então você já conhece o procedimento. Eu vou criar a pastinha e já te mando lá. Não preciso nem te falar que você já sabe como funciona. Tá, beleza então.